E bora, galera, para mais um vídeo, porque é o seguinte, parece que ninguém quer subir, né? Uma Série B que os favoritos vão pipocando, vão tropeçando. Ontem foi dia do Sport empatar dentro de casa, tudo bem que foi contra o América Mineiro, que também é favorito ao acesso e tal, mas a torcida do Sport tá na bronca com o time. Coritiba perdeu mais uma, cara. Coritiba, que era também um dos grandes favoritos antes da competição, perdeu para o CRB da zona de rebaixamento, o que inclusive nos deixa preocupado, porque o CRB se aproxima do Ceará, é a zona de rebaixamento se aproximando do Vozão, então a gente vai olhando essa tabela e vai vendo que muito time tá tropeçando e muito time vacilando. E detalhe, cara, a gente tem um líder, uma liderança da Série B que eu acho um percentual aqui baixíssimo, né? 57% de aproveitamento eu acho muito baixo, assim, ainda mais para um contexto de primeiro turno da Série B e tal, normalmente esse número é bem mais alto, chega lá mais de 60% de aproveitamento. Então, de fato, acaba sendo uma tabela mais achatada, né? Uma diferença, por exemplo, do líder por sexto colocado de 3 pontos. Do G4, do quarto colocado, para o décimo, de 4 pontos, né? O Ceará perdendo, tá a 5 pontos do G4. Então, assim, é uma Série B que dá muitas possibilidades. A tabela até ajuda, mas os times não se ajudam, né? O Ceará, por exemplo, não se ajuda de forma alguma e acaba ficando longe de qualquer disputa pelo acesso e fica preocupado com a parte de baixo da tabela. Nesse momento, 3 pontos separam o Z4 do Ceará, tá? Se isso aqui não é um sinal de alerta, não sei mais o que é, né? 3 pontinhos apenas do Z4 e um detalhe que é muito importante. O CRB tem 2 jogos a menos que o Ceará. Não dá nem para contar que é 3 pontos, não. Eu acho que a gente tem que considerar que é pelo menos 2 pontos de diferença. Seria aqui da Chapecoense, do Botafogo, para o Ceará, porque o CRB fatalmente consegue aí 1 ponto, 2 pontos nesses 2 jogos, no mínimo, né? Nesses 2 jogos que ele tem atrasado, tá? Então é um sinal de alerta gigantesco, mostra para a torcida que o Ceará, na verdade, briga contra o rebaixamento e essa é a briga mesmo. Até Léo Condé respondeu se era essa a briga nesse momento, se o Ceará estava brigando contra o Z4 e ele respondeu aí, eu vou já trazer o trecho que o treinador do Ceará comenta em coletiva, beleza? Chegou por aqui, deixa o like, cara. É importante a participação, o engajamento de vocês. Quem puder, seja membro do BPR. A gente continua aqui, apesar dos pesares, apesar do Ceará, que não atrapalha, aliás, que não ajuda, né? A gente continua trazendo vídeos todos os dias para vocês, tá? Deixa eu trazer aqui um videozinho do Luiz Heitor, rapaz. Tá pé da vida com o time do esporte, né? Para vocês verem como tá todo mundo vacilando, não tem ninguém disparando na liderança. O esporte poderia ter tá numa situação bem mais tranquila, né? Está na liderança nesse momento, acabou empatando com o América Mineiro. E o Luiz Heitor começou o vídeo dele assim, tá? Boa noite a todos. Testa! Não. É isso. É assim que a gente começa a análise pós-jogo. E a análise pós-jogo ela está pautada 3 meses atrás. Primeiro, por que contrataram Vini Faria? Qual foi o critério para contratar esse jogador ridículo, com todo respeito a ele, que não tem a capacidade de vestir a camisa do esporte? Se for para jogar Série D no Cianorte, para jogar Série F no Santa Cruz, tá show de bola. Mas qual foi o critério técnico e plausível para se contratar Vini Faria? Tá pé da vida, hein? Eu não sei nem quem é Vini Faria que meteu aí um ombro em vez de tacar a cabeça na bola e fazer o gol, né? Pra você ver, meu amigo, como a situação da Série B, não existe nenhum time destoando, não existe um time de craques. São todos times ali medíocres, que tem um ou outro que tá com ajuste melhor, que tá com a confiança maior, que consegue os resultados. É o caso do Vila Nova, por exemplo, que é um time que para mim é muito sofrível e consegue estar no G4. O próprio esporte tem vários problemas, como o próprio torcedor tá falando aí, né? De jogador que não consegue fazer gol, perde gols. A gente sofre isso aqui, cara. Com o Saulo Mineiro perdendo gol, com o Ailon perdendo gol, enfim. Então, a Série B é isso, né? Você não precisa ter um super time. Você precisa ter um time com liga. E é isso que o Ceará não tem. O Ceará não tem um time com cara de time ainda. Eu vi um segundo tempo contra o Paysandu que foi melhor, de fato. Parecia um time. O Ceará, inclusive, teve chance de vencer, teve chance de fazer o gol da vitória.
acabou que num contra-ataque, é raro também, a arbitragem foi horrível, foi terrível, e num contra-ataque lá o cara acerta um chute que nunca mais vai acertar na vida, e aí é coisa de fase, é coisa de realmente como as coisas estão ruins, como nada dá certo, acontece isso, o adversário acerta um chute improvável e vence e acaba ganhando, né? Só que não foi esse chute que definiu a vitória do Paysandu, foi o primeiro tempo do Ceará que foi terrível, tenebroso, foi um primeiro tempo de zona de rebaixamento, e é por isso que a gente está ali próximo da zona de rebaixamento, por conta de fazer tempos como esse. Fazer aquele primeiro tempo contra o Paysandu foi uma coisa vergonhosa. E o Paysandu fez gol com o Nicolas, o Ceará achou um gol de empate. Se tivesse jogado como jogou o segundo tempo, tivesse jogado no primeiro tempo, acho até que o resultado poderia ter sido diferente, né? Essa é a grande questão, cara. O time que não tem uma certa consistência, que não passa confiança na defesa, que não tem uma certa liga, acaba patinando, tropeçando, e é isso que nos deixa nessa situação. Léo Condé respondeu se se a briga é por zona de rebaixamento, né? O menino Horácio perguntou para ele. Vamos ver aí o que é que o treinador falou. Eu passo para vocês trecho da coletiva lá na Vozão TV. A cidade hoje é mais preocupante, com a parte de baixo da tabela, do que o G4 da Série B? Nesse momento, sim, mas a gente sabe que para terminar o turno nós temos 2 jogos em casa, que é de fundamental importância a gente fazer o resultado positivo, e temos 2 jogos longe dos nossos domínios que a gente precisa pontuar. Eu acredito que se a gente virar o turno com 27, 28 pontos, a gente tem tudo para brigar realmente no segundo turno em busca de uma possível classificação para a primeira divisão. Tá aí, projetando aí uma pontuação que não conseguiu ainda, né? Uma sequência positiva. Os jogos do Ceará serão os seguintes, tá? Próximo jogo, Avaí fora de casa, complicadíssimo. Depois pega Botafogo em casa, obrigação de vencer o Botafogo de São Paulo dentro de casa, embora o Botafogo esteja no momento bom da competição. Depois pega simplesmente o América Mineiro fora de casa e termina os jogos de ida, o primeiro turno dessa Série B, com o Guarani em casa. Ou seja, a obrigação é vencer os jogos dentro de casa, pelo menos. Vencendo os jogos dentro de casa, se afasta um pouco da zona de rebaixamento e termina esse primeiro turno, pelo menos numa situação ali intermediária de meio de tabela, que é o que o Ceará está merecendo até agora, né? Se por acaso beliscar alguns pontos fora de casa, seja contra o América Mineiro ou contra o Avaí, aí muda a briga, né? Vai mudando um pouco o que é que o Ceará quer na competição. Mas nesse momento, a briga de fato é pela permanência na Série B. É vergonhoso falar isso, mas é a realidade. São 3 pontos do Z4, aliás, 2, né? Se você for considerar que o CRB vai pontuar em algum desses jogos que faltam. Então, é essa situação que o Ceará está passando nesse momento. Muita coisa tem que acontecer, contratações pontuais têm que acontecer. A gente sabe que devem ser anunciados mais nomes nessa semana. Não pode ser qualquer nome, não pode ser um nome de Série C, Série D que vai só compor. Precisa também o Ceará aumentar um pouquinho o sarrafo. Eu sei que é difícil, mas tem que trazer jogadores que venham, vistam a camisa e vão para o jogo, porque a situação é muito delicada e a gente corre um risco seríssimo nessa competição. Beleza? Vou fechando por aqui, desejando um bom domingo a todos. Vão descansar, vão curtir aí. Amanhã tem mais BPR. Aliás, talvez hoje tenha até mais um vídeo por aqui, então fica ligado, ativa o sininho de notificação. Mas é isso, valeu. Bora, Vozão, bora.